E aí agora a gente vai para a mesa 1. Que na mesa 1 é um nome muito bom, esse nome, viu, Neto? Dado por aqui para vocês. Você que lute, trabalhando junto e sofrendo sozinho. Essa vai ser a primeira mesa que ela trata de questões do adoecimento causado pelo neoliberalismo, né? Porque a gente tem cada vez menos saúde. Por que a gente tem cada vez menos saúde? Porque a gente tem cada vez menos moradia, a gente tem cada vez menos acesso a uma alimentação boa, a gente tem cada vez menos acesso a lazer. Tudo isso faz com que a sociedade adoeça. Eu vejo assim o pessoal mais novo que eu conheço, fazendo faculdade, é comum o pessoal, de maneira ilegal, estar vendendo Ritalina para aumentar a concentração. O pessoal está vendendo Rivotril. E eu fico pensativo, se a gente já sabe esse nome, eu estou falando aqui, está todo mundo balançando a cabeça, é porque todo mundo sabe também. E se todo mundo sabe, é porque a desgraça está generalizada. E é por isso que a gente precisa falar nisso. Porque hoje, na verdade, o que se tem feito é que só se está gerindo o adoecimento. Só se está gerindo a nossa fragilidade. E nessa gestão, quando a gente não funciona mais, a gente é substituído. Só que a gente está chegando ao ponto que todo mundo vai ter que ser substituído, aí não vai ficar ninguém. Eu vi uma pesquisa dizendo que nas universidades, 89% do pessoal que faz mestrado ou doutorado toma algum tipo de medicação. E eu fico até pensando, onde estão esses 11 que não tomam, né? Acho que eles ainda não se consultaram. Porque por essa lógica é para todo mundo. Mas vamos parar aqui de introdução, de barulho, de falação. Vamos aqui para a primeira mesa, vamos começar a chamar, e agora de forma certa, o professor... Agora ele vai certo, o professor Mário. O professor Márcio Farias, está vendo? O professor Márcio Farias é o professor de Psicologia da PUC, de São Paulo, doutor em Psicologia Social pela PUC também, coordenador de pesquisa do Centro de Formação e Pesquisa AMA, Psique e Negritude, e coordenador da coleção Clóvis Moura, pela editora Dandara, pela Dandara Editora. Vamos embora, palmas para o professor. Agora, Ronaldo Teodoro, professor da UERJ, no Instituto de Medicina Legal, Medicina Social, perdão, graduação em História e pós-graduação em Ciência Política, mineiro de BH, torcedor do Atlético Mineiro, o Galo Doido. Seu livro preferido é O Corpo Encantado das Ruas, de Luiz Antônio Simas. Indica a série Manhãs de Setembro, que a protagonista é a Lineker. Palmas para o professor. Francisco Gonzalez, do Alames, da Venezuela, médico do trabalho, com doutorado em saúde pública, docente em pós-graduação em saúde dos trabalhadores na Universidade Centro-Ocidental Lisandro Alvarado, da Venezuela, fundador e ex-presidente do Instituto Nacional de Prevenção, Saúde e Seguridade do Trabalho da Venezuela, militante da Coordenação Nacional de Saúde dos Trabalhadores da Venezuela. Seu livro preferido é Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. E membro da Rede Saúde e Trabalho da Alames também, né, professor? Palmas para o professor. E agora a Ellen, diretora aqui também do Sinjusc. Ellen Caroline Pereira é secretária-geral do sindicato, integrante do coletivo de Negras e Negros do Judiciário Catarinense e do coletivo Valente. Doutora em Serviço Social pela UERJ, é poetisa e autor do livro Alto Pari. Inclusive, já li e indico. Sua literatura preferida é o livro de poesias Jamais Peço Desculpa por Me Derramar, de Riane Leão. Ellen, agora é com você. Que alegria, gente. Estou muito emocionada. É um prazer estar aqui dividindo esse sofá, cadeira com o professor Márcio, o professor Reinaldo e o professor Francisco. E mediando essa mesa de abertura desse evento que, como já foi trazido aqui, né, na mesa de abertura oficial, e como acho que se pode perceber, tem sido costurado
a várias mãos, com vários fios, de vários cantos e lugares, com várias histórias e experiências, para mediar essa mesa, né, que se chama Você que Lute, trabalhando junto, sofrendo sozinho, né? E eu entendo que essa mesa, né, foi pensada, e todo mundo, obviamente, quer ouvir vocês. Eu queria começar falando de um trecho de um livro da Isabel Allende, de Amor e de Sombra, que eu acho que ela traz um pouco do que é a agenda que a gente vai conversar aqui, um pouco da agenda ética do que a gente está envolvido. Lá no De Amor e de Sombra, a Isabel Allende tem um trecho do livro que ela fala, na verdade, os personagens, né? Naqueles dias, ele buscava trabalho fora do âmbito de sua profissão. Seu consultório particular sempre estava vazio, produzindo muita despesa e nenhum lucro. Também fora suspenso de seu cargo na universidade, pois fechara a escola de psicologia, considerado um foco de ideias perniciosas. Durante meses, percorreu liceus, hospitais, indústrias, sem qualquer resultado senão um crescente desânimo, até se convencer de que seus anos de estudo e seu doutorado fora do país de nada serviu na nova sociedade. Não era porque, de repente, tivessem sido resolvidas as penúrias humanas e o país estivesse povoado por gente feliz, mas sim porque os ricos não sofriam problemas existenciais e os restantes, embora necessitassem muito, não podiam pagar o luxo de um tratamento psicológico. Cerravam os dentes e aguentavam calados. Acho que a gente tem um desafio de pensar o contemporâneo, a última quadra da sociedade moderna, do capitalismo, a forma como as relações sociais se expressam, mas a gente sempre vai ter que pensar uma relação entre estrutura e conjuntura. E nessa correlação entre estrutura e conjuntura, é inegável que a gente precisa entender o que é, de fato, uma sociedade como a latino-americana, que teve em torno de 400 anos de sociedade colonial de base escravista. É inevitável que a gente precise pensar a saúde do trabalhador tendo esse fantasma que assombra a nossa formação enquanto povo latino-americano. É sobre essas condições que a gente vai precisar discutir, porque grande parte da população nesse continente vivenciaram tempos de muita dor sem ter condições de falar sobre a sua dor. Ou encontraram formas de falar sobre a sua dor de maneira, às vezes, não convencional. Ou encontraram formas convencionais de falar da sua dor a partir da arte, da cultura, que precisa ser lida a partir da noção de resistência. Eu vou terminar falando mais sobre isso. E aí, para iniciar o ponto das nossas conversas aqui, eu dividi minha fala em duas, talvez três partes. A primeira uma parte mais, digamos, teórica, histórico-teórica, uma segunda parte em que eu quero contar um relato de uma situação que a gente acompanha na universidade que eu dou aula. Eu venho de São Paulo, dou aula na PUC, a gente tem feito trabalho de extensão. Eu achei que era importante trazer casos concretos para a gente discutir, fazer trocas e pensar, por fim, os dilemas que estão postos em uma agenda que, eventualmente, a gente possa encaminhar juntos. Então, para mim, para começar, é muito emblemático que, no início da década de 70, o filósofo húngaro Mészáros tenha escrito um livro chamado Teoria da Alienação, em Marx. No início da década de 70, justamente no processo de antessala, né, dessa reconfiguração do capital, tal como a gente tem vivido no último período. E recuperando uma discussão da teoria da alienação em Marx, que me parece talvez muito importante para as nossas conversas aqui, porque ele vai lembrar que o tal do jovem Marx, jovem mesmo, tinha 20 e poucos anos, quando ele estava pela primeira vez discutindo o debate da alienação, ele vai falar que a alienação ela tinha algumas características no seu processo de constituição enquanto fenômeno social, sobre a égide, né, submetido à consolidação da sociedade do capital. A primeira que talvez era
era e ainda em alguns momentos é mais convencional, que é de fato esse trabalhador que está alienado àquilo que ele produz, às relações com o mundo mais efetivo em relação à produção. Então, há um processo de estranhamento entre a produção e a relação desse trabalhador. Mas haviam outras características dessa alienação que diz respeito a um sujeito que, pela maneira pela qual ele está submetido ao trabalho nesse mundo, em raras circunstâncias ele pode se dedicar a uma coisa mais do ser genérico, de uma dimensão mais ampla, universal, porque trabalha muito, 12, 13 horas. Lá em São Paulo, as coisas são muito distantes, né? E imagina, São Paulo, uma operadora de telemarketing. Telemarketing está pagando, em média, R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.400. Então, o operador de telemarketing, em geral, trabalha em 2 empregos. Trabalhador de telemarketing. Então, e moram nas periferias, né, de São Paulo. Então, eu venho da zona leste de São Paulo. E, sei lá, para a gente pegar, para estar no trabalho às 8 da manhã, no primeiro emprego, às 8 da manhã, se você sai de Guaianazes, você tem que sair de casa entre 6 horas, 6h30, você vai chegar atrasado. Tem que sair 6 horas da manhã de casa, para chegar às 8 horas da manhã no trabalho. E aí você sai de um trabalho até às 2 da tarde, e às 3 você entra em outro. E aí você fica até às 9 horas da noite. Nesses 2 trabalhos, somando, você vai ganhar, vai lá, sei lá, R$ 2.500, R$ 3.000. E mensalmente o DIEESE nos lembra de quanto que deveria ser o salário mínimo mensal atualmente no Brasil, que é o dobro disso. Então, a gente está ganhando, mesmo trabalhando muito, muito abaixo, mas muito abaixo da nossa capacidade de se reproduzir mensalmente. E aí você volta para casa 2 horas depois. E aí não dá para ser abstrato, ser genérico, né? Muitos trabalhadores de telemarketing, mulheres, jovens em algumas circunstâncias, com filhos, muitas mães solos em várias circunstâncias também. Então não é. Ela chega, quando ela sai de manhã, ela já teve que deixar os filhos em algum lugar. Em geral, não deu tempo ainda de ser a creche, porque as creches abrem às 7. Então, se ela está saindo de Guaianazes às 6 da manhã, então deixou na casa de alguém que vai levar para a creche ou vai ficar com a criança. À noite, quando ela volta para buscar essa criança na casa de outra pessoa, ou dessa pessoa que ficou com ela o dia inteiro. Então, chega às 11 da noite em Guaianazes, vai pegar os filhos, vai pôr para dormir, fazer a comida, a marmita, vai dormir a 1 hora da manhã. E ela está lá no celular vendo os vídeos dos médicos falando que tem que dormir 8 horas por dia, atormentando a nossa consciência, que tem que dormir 8 horas, né? E aí ela dorme 4 em casa. E aí, qual que é a conta que faz para dar 8 horas? Tentar dormir no trem. Se você dorme no trem, aí se você dormiu 4 horas em casa, mais 1h30 até o centro, 1h30 para voltar, dá 6 horas. Você fica num déficit menor, né? Você fica devendo menos horas para o médico que fala que você tem que dormir 8 horas. Só que é isso, ela vai ter que disputar palmo a palmo o banco do trem com outras milhares de pessoas que também estão ali querendo ir para o centro trabalhar. E aí, quem pega transporte público nessas condições começa a ter habilidades sociais para pegar transporte público. Você precisa, primeiro, ter macetes de jogos de corpo, porque você vai disputar palmo a palmo, literalmente, com a pessoa do seu lado, o banco do trem. Você tem que ter foco, porque se você errar, você tem 3 destinos: aceitar que você vai enlatado até o centro da cidade,
retornar e tentar pegar o próximo trem. Em geral não dá, porque você sempre está atrasado, porque você acordou atrasado, você está cansado. Ou ficar olhando para as outras pessoas para ver quem tem cara de quem desce antes. E aí você, eventualmente, conseguir, com a sorte, de sentar em algum dos bancos. É muito difícil para essa pessoa estar diante desse cotidiano tão tomado, condições de ficar pensando nas questões mais genéricas e ver a Simone de Beauvoir. Essa semana a Fernanda Montenegro fez um recital lindo no Ibirapuera sobre a Simone de Beauvoir. Mas quem vai? Quem tem acesso? E não é só acesso de chegar, é condições de ir mesmo, de não estar tomado de cansaço para circular essa cidade que é São Paulo e poder, num domingo, no início da noite, se deliciar com a possibilidade de uma Fernanda Montenegro recitando Simone de Beauvoir. Encontra outras formas de pensar a sua identificação, a sua existência enquanto mulher, mas essa, mais genérica, que está tão próxima da nossa experiência, ou de maior parte de nós, em muitas circunstâncias não é possível. Em muitas circunstâncias, a maior parte das pessoas estão submetidas, e nós estamos muito próximos disso, a uma condição quase biologizante, que é dormir, comer, a gente sonhar em dormir novamente. Então, a gente foi capturado na nossa condição de ser genérico. E cada vez mais. A segunda questão é a relação com o outro, né, que Marx também vai colocar, e aí o exemplo do transporte público. O outro é um potencial. A gente se forja na relação com o outro, né, do ponto de vista da nossa constituição enquanto ser, mas o outro, literalmente, é potencialmente o nosso oponente o tempo inteiro, até no transporte, imagina no trabalho, enfim. O tempo inteiro a gente está sendo estimulado a ter o outro como potencial oponente, disputando aqui, né, os espaços, as vagas no mestrado, depois as vagas na docência. O outro é potencialmente o nosso oponente, que é mais uma contradição da alienação, que está em Marx, que Mesaro nos lembra na década de 70. E há uma dimensão da alienação um pouco explorada, que é quando a gente não se reconhece nem em nós mesmos, na nossa própria história, nas nossas próprias atitudes. A gente é tão alheio, é tão tomado pelas circunstâncias e por esse cotidiano tão hostil e estreito, que muitas circunstâncias nem as nossas próprias histórias não são possíveis de serem entendidas. E aí, às vezes, a gente recorre a alguém para ajudar a gente a entender a nossa própria história. Então, essa característica da alienação, tal como Marx discutiu lá no início do século XIX e foi debatida pelo Mesaros no início da década de 70, me parece um bom marcador para a gente pensar os desafios contemporâneos de se discutir cuidado em saúde mental pela ótica dos trabalhadores. Nunca tivemos tão estranhados e alienados. Nunca esse processo ganhou esse vulto tão significativo como tem ganhado na última quadra histórica. E aí, fico pensando esse ponto para refletir sobre algo que é muito básico quando a gente está estudando nesses cursos que se propõem a pensar a formação de trabalhadores em saúde pública, saúde mental, é que todo fenômeno social que envolve eventuais adoecimentos, ele é multifatorial. Tem muita coisa que explica um processo de adoecimento. Há fatores externos, a constituição do indivíduo. Então, sei lá, a música, em geral, nos supera a alienação. O trânsito em São Paulo, falo muito de São Paulo, né? Ele é bem estressante, mas nem todo mundo que está no trânsito de São Paulo se estressa, mais ou menos, né? Está cada vez mais insalubre.
talvez o ponto das determinações sociais de saúde precisam ser nomeadas, levando em consideração o mundo que a gente está vivendo, daquilo que a gente tem visto na discussão sobre a crise ambiental para pensar os nossos desafios. Os determinantes sociais de saúde estão chegando em um momento quase de ponto de não retorno. A gente tem produzido uma sociedade cada vez mais insalubre, que talvez daqui a pouco alguns desses fenômenos a gente não vai conseguir mais ter estrutura, referências, dispositivos para dar conta de tanto sofrimento. E isso não está distante. Isso não está distante. Falo isso agora para a última parte da minha fala, a partir de uma referência de um trabalho de extensão que nós fizemos na PUC. Eu tenho ido com as estudantes da PUC num projeto na Zona Sul de São Paulo, na região ali, para quem não é de São Paulo, mas já deve ter ouvido falar, na região do Capão Redondo, que fica no extremo da Zona Sul de São Paulo. A gente tem feito um trabalho ali com uma organização social de periferia, chamado Bloco do Beco. Comentava hoje no almoço com a Sônia Fleury um pouco desse projeto. O Bloco do Beco surge como um bloco de carnaval mesmo. Ele surge a partir de um bloco de carnaval, e que hoje é um dispositivo no território que o território inteiro vai para lá. As unidades básicas de saúde fazem as suas oficinas lá também, o CAPES ocupa, a Juventude ocupa fazendo as suas atividades, enfim, virou uma grande referência. E o bloco está passando por uma transição em que ele passa a pensar uma estrutura maior, se tornar uma organização com maior infraestrutura para, inclusive, dar respaldo para as ações que acontecem no bairro. Então, eles estão fazendo um mapeamento da demanda do território, uma pesquisa com os próprios moradores do bairro sobre as demandas, e nessas investigações chegamos nas escolas e, inevitavelmente, recebemos a demanda de saúde do trabalhador, saúde das professoras e dos professores de algumas escolas do território. A demanda era, basicamente, os professores estão adoecendo cada vez mais. Essa era, basicamente, a demanda. Nós tínhamos alguns dados mais gerais, em sua maioria mulheres, uma presença significativa de mulheres negras. Então, isso nos trouxe notícia de um processo com diferenças, mas que vai dizendo de uma espécie de divisão racial e de gênero do trabalho, que conforma a nossa história. Mas era preciso escutar a demanda e pensar em encaminhamentos. E o que chamava atenção era aquilo que foi dito na mesa antes, que nos precedeu e que vai ser discutido. Os convites que foi feito para nós é que nós acolhêssemos a demanda de maneira individual, de acolher o professor, o que, em alguma medida, tem um grau de legitimidade. Mas precisávamos pensar algumas coisas. Primeiro, grande parte dos aspectos que envolviam a demanda diziam respeito, primeiro, professoras muito bem formadas, com formação superior, pós-graduação, com salários muito baixos. Muito baixos. Não dá para desconsiderar que o salário do professorado que atua na rede pública é muito baixo em São Paulo. Então, o primeiro fator que a gente precisava levar em consideração nessa acolhida dessa demanda. Segunda característica, tem quase mais de 10 anos que não tem um concurso público para professor efetivo na cidade de São Paulo. A maior parte dos professores tem dado aula nos últimos 10 anos, são professores, e aí a lógica da precarização atingindo o setor público. São professores, lá em São Paulo, chama-se categoria O. São professores substitutos, que já ganham menos do que, em geral, o baixo salário dos professorados ganha. Com menor
com menores vínculos de trabalho, proteção. Então, a própria lógica do mundo do trabalho privado se refletindo no mundo do trabalho público. Terceira característica, a reforma curricular e a reforma do ensino médio, que fez com que professores, naquilo que talvez seria a potência do trabalho criativo do professor, de pensar os planos de ensino, cada vez mais reduzido a professor ter que primeiro inventar ações que tenham a ver com o mundo do trabalho contemporâneo. O que tem de professor e professoras de história, sociologia, biologia, fazendo oficinas sem menor sentido, porque precisa se enquadrar nesse novo currículo, trabalho de plataforma, tem que inserir um monte de coisa de plataforma e a burocratização. A perseguição, em muitas circunstâncias, em relação a um trabalho em que gestores, coordenadores e diretores são convidados ou repelidos pelo Estado a repelir esses professores. Somada a uma conjuntura em que o professor virou uma espécie de inimigo público geral, que fica enfiando na cabeça das crianças a ideologia de gênero e toda a sorte de manipulações que levariam as crianças a um destino muito próximo do que a maior parte das pessoas que estão nesse auditório fazem, né? Que são essa esquerda aí, essas coisas que fazem balbúrdia nas universidades. Estão ali criando esquerdistas no território. Então, o território passa a ter no professor também um inimigo em comum. Sem contar aspectos que já estão largamente discutidos. A arquitetura das escolas que parecem prisões, uma infraestrutura de trabalho muito ruim. Como é possível pensar a saúde mental do corpo docente desconsiderando todos esses fatores? Como? Bom, diante disso, o que a gente pensou e concluo? Trocando com vocês, e a gente não tem uma grande solução, mas a gente foi pensando que se o próprio território, e aí a nossa relação com o Bloco do Beco que nos convida, se o Bloco do Beco é uma referência no território, se todo mundo vai parar lá, se todo mundo em alguma medida tem algum respeito pelo Bloco do Beco, o Bloco do Beco tem uma responsabilidade, eventualmente, de reverter um dos quadros que são um dos mais difíceis dos vários, que é o próprio território começar a acolher a demanda do professor, não ter o professor como inimigo. Isso já ajudaria muito. Então, a partir do próximo semestre, por exemplo, a gente passa a ter no Bloco do Beco espaços de diálogo entre professores e o território. Precisa repactuar com o território. Até porque as escolas são equipamentos públicos, territoriais. A noção de território, a comunidade escolar, envolve uma relação de parceria. A comunidade precisa entender que a escola é dela, não só para quando depositar os filhos e voltar a cada 2 anos. Então, já que a gente tem um elo do território aquecido, então, no próximo semestre, a gente passa a ter ações entre professorado e território numa tentativa de repactuação para que o território entenda, de fato, o que os professores fazem. Mas também estamos sensibilizando os equipamentos da região. É preciso, sim, que as UBS, os CAPs e os outros movimentos ali que, eventualmente, disponham de dispositivos de escuta em saúde mental também possam acolher a saúde mental dessas professoras, desses professores que têm nos pedido não só ajuda. É isso. Eu termino com a concessão Evaristo, porque a gente várias formas de falar as mesmas coisas, ou seja, não existem saídas individuais para problemas que são coletivos, né? E aí, Conceição Evaristo, ela tem um conto chamado Aiolua, Alegria de Nosso Povo, que é um conto lindíssimo, recomendo que vocês leiam, mas ela termina falando o seguinte, porque é isso, né? Tempos difíceis. E quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto o olho chora,
o outro espia o tempo procurando a solução. É isso, obrigado. Obrigada, professor Márcio. Eu quero fofocar, que eu estou muito feliz de estar do seu lado, porque, principalmente, para além da sua fala maravilhosa, das suas contribuições, pelo seu trabalho em relação ao Clóvis Moura, porque, te ouvindo, eu fiquei aqui pensando que o Clóvis Moura foi o primeiro autor que eu li que me trouxe um despertar e uma consciência, outra da realidade brasileira, enfim, e caminha nos estudos. Então, eu estou aqui toda assim, com a cabeça borbulhando, querendo dialogar. E aí, antes de passar para o professor Ronaldo, eu só fiquei refletindo aqui que você falou da questão da alienação, né? Sobre, muitas vezes, a gente não se reconhecer em nós mesmos, né? E aí, pensando todo esse processo, por isso que eu citei o Clóvis Moura de estudos, enfim, né, desse processo da nossa história, pensar como essa história é necessária sempre ser trazida para a gente entender que, muitas vezes, não nos reconhecermos é resultado, inclusive, dessa história extorquida, né, da gente, e que é tão fundamental para o capitalismo, né? Nossa, como é conveniente, né, que essa história tenha sido extorquida para que a gente esteja alienado, não reconheça a nossa ancestralidade, todo o processo que constitui a gente enquanto pessoas no mundo, inclusive para isolar cada vez mais, né? E aí você também falou da questão das ausências, né? Trouxe vários exemplos do ônibus, de não ter condição de sono, do não poder ter o lazer, enfim. E aí eu também fiquei refletindo sobre isso, né? Para quem que esse Estado, né, pensando o Estado ao que ele serve hoje, para quem que ele pensa que precisa ter presença de políticas públicas e de Estado, né? Porque essa ausência também faz parte da nossa história, né? Essa ausência de tudo que está se intensificando com o neoliberalismo, né? E aí eu fiquei lembrando de um livro do Sidney Chalhoub, que ele traz uma categoria que é de classes perigosas. Ele usa essa categoria para dizer, olha, veja bem, no pós-abolição, né, a transição do trabalho escravizado para o trabalho livre, a população negra é jogada, né, nos cortiços, e aí ele vai fazer todo o debate, né, da doença produzida pela população negra, como fosse produzida pelas pessoas negras, porque os cortiços não tinham nenhuma salubridade, e o quanto esse lugar se colocou como de classe perigosa, né, para essas pessoas. E aí eu estou trazendo isso pensando, né, o quanto é necessário a gente entender quando você fala. Eu fui atender na pesquisa, no projeto de extensão, aquela professora, aquela mulher, né, esse recorte, essa divisão racial e sexual do trabalho, né, de gênero do trabalho. E aí, trazendo isso para a gente pensar esse espaço que a gente está também, falando em sindicatos da maioria, né, um evento organizado pelos sindicatos que trabalham com o sistema de justiça, a gente também pensar isso, né, que a gente pensar esse serviço público, que essa ausência é proposital, né, e a gente tem que pensar esse serviço público entendendo quem são as pessoas que a gente atende e também nos entendendo enquanto trabalhadoras e trabalhadores que são atravessados pelo recorte de gênero e de raça. Porque senão a gente fala de uma classe trabalhadora muito abstrata, né? Vou passar para o professor Ronaldo. Bom, queria cumprimentar, né, a banca, tá? Dizer que é uma satisfação estar com vocês, cumprimentar, né, os presentes, agradecer muitíssimo o convite, né, tanto do laboratório, né, quanto da ABET. Aliás, já no meu mestrado, eu tinha uma expectativa, ali ainda um pouco mais jovem, né, de um dia estar no espaço da ABET. Então, é uma realização profissional estar aqui. Eu agradeço muitíssimo. Bom, eu, né, nesse convite, de muita responsabilidade, eu fiquei pensando que parte daquilo que poderia ser uma contribuição nesse diálogo nosso era pensar caminhos para a construção de uma convergência programática de ação política e de identidade entre as lutas públicas do trabalho e as lutas públicas da saúde, né? Por muitos caminhos a gente pode ir localizando como que
as sociedades contemporâneas, ou a democracia contemporânea, se fundou fortemente nas lutas do trabalho. E se a gente pensa na realidade brasileira, na história brasileira, de fato, quando a gente pensa em trabalho, a gente pensa num legado escravocrata e, portanto, pensar no trabalho é pensar essencialmente, centralmente na questão racial no Brasil, né? E junto com essa questão racial, a exclusão de gênero. E como uma luta pública por direitos públicos, isso é profundamente convergente com as lutas da saúde. É este vínculo entre a forma como eu trabalho e a possibilidade de ter uma vida mais ou menos adoecedora. Penso que essa necessidade ou esta possibilidade de construir, né, uma convergência maior entre as lutas do trabalho e as lutas da saúde diz diretamente da possibilidade da gente conquistar uma maior coesão democrática. Aliás, estabilidade democrática no mundo contemporâneo passa em muito pela institucionalização dos direitos trabalhistas. Quanto menos institucionalizados eles foram, maiores as tensões e as convulsões sociais. E se a gente for pegar, então, um percurso histórico de institucionalização de direitos, e, nesse sentido, compreender um conceito de cidadania, né? Ou seja, uma progressiva institucionalização de direitos, a gente compreende, né, que, a certa altura, a construção da saúde como um direito público, não necessariamente ela andou de forma coesa com as lutas do trabalho. Aliás, né, aprendi muito lendo, né, os textos da Sônia, que está aqui com a gente, né, a professora Sônia Fleury, e era parte, então, dessas tensões entre as lutas do trabalho e as lutas da saúde, é que, no caso brasileiro, ali no momento de formação da reforma sanitária, na virada dos anos 70 para os anos 80, é que a forma como se organizou de forma previdenciária a saúde do trabalhador, né, se colocou, a certa altura, como uma atenção para a construção da saúde enquanto um direito universal. Então, a gente estava ali diante de um desafio político, né, mas também de organização programática, que era a formação de uma luta corporativa e os desafios que se colocavam para a luta de um direito universal à saúde. Como que a gente pensa, então, a cidadania de uma forma segmentada dessa forma? Nesses termos, assim pensados, a gente teria uma cidadania profundamente segmentada, né? Uma centrada, por exemplo, no mercado formal de trabalho, com acesso a um tipo de vínculo com a saúde, e uma imensa maioria esmagadora de brasileiros, e com clivagens raciais e de gênero fortemente marcantes, sem o acesso à saúde, tal qual os trabalhadores formais. Este momento formador da reforma sanitária e da democracia brasileira, né, nesta versão pós-88, me parece ser um princípio marcante da nossa cidadania e que merece um cuidado, uma reflexão, né, como uma forma de pensar e uma caminhada mais convergente. Né? Uma das questões, então, que trago aqui é de que essa tensão entre as lutas do trabalho e as lutas da saúde, marcadas nessa origem da reforma, ainda por muitos caminhos a gente sente ela nos dias de hoje. Né? E uma das formas de pensar ou de compreender, por exemplo, essas tensões é quando a gente se dá conta, por exemplo, de que o setor privado de planos de saúde, que cobre hoje aproximadamente 25% da população brasileira, 80% desses planos, eles são planos coletivos, contratualizados, em larga medida, em mesas de negociação. Esse modelo de reprodução da saúde do trabalhador, ele é legítimo do ponto de vista de uma luta, né, de quem está no dia a dia do trabalho. Não é que isso não seja compreensível do ponto de vista de uma experiência política, né, que são as convenções coletivas do trabalho, que é essa luta da contratação coletiva do trabalho. Mas quando a gente pensa as externalidades, por exemplo, desse montante, né, de que 80% dos planos de saúde não são planos individuais, são planos coletivos, a gente, quando olha para o SUS, a gente vai ver, por exemplo, um montante significativo
de recursos públicos que são utilizados para subsídio de planos de saúde, ou mesmo de abatimento fiscal do nosso rendimento no final do ano, por exemplo. Né? Além do que, do ponto de vista da cultura, a demanda por planos privados de saúde, bem compreendida, ela desloca a base social de apoio ao SUS. Então, há aqui uma tensão do ponto de vista da cultura política, que é a demanda e o desejo por planos de saúde, sobretudo quanto mais organizado for a categoria sindical, e o desafio de construir, né, com base nessa luta, a possibilidade de uma convergência de atuação política, tendo o sindicalismo como base de atuação e luta pelo SUS. Então, este é um legado histórico, isso não nasce nos últimos anos, né? Isso é formador, inclusive, da cidadania brasileira, mas, em boa medida, latino-americana, que é a nossa compreensão de uma cidadania corporativa. Se ela foi público-corporativa até os anos 70, no caso brasileiro, né, via um legado de um Estado varguista, nos anos 80 em diante, esse acesso corporativo se torna mercantil. Ele deixa cada vez mais de ser uma luta dentro de planos públicos, como era até então, para uma luta crescente dentro de planos privados de saúde, que são grandes corporações internacionais, como a gente vê rotineiramente nos jornais, né, formando grandes conglomerados. Na base desses planos está uma cultura do trabalho. Então, isso me parece importante da gente considerar. Por outro lado, né, a gente poderia também fazer considerações sobre a construção da inteligência pública sanitarista. E se perguntar, e onde está o princípio trabalhista na reforma sanitária? Identificando essas tensões, por exemplo, a gente poderia localizar, isso foi um levantamento que me ocorreu ali no auge da pandemia, que no auge ali da pandemia, a gente tinha em torno de 15 milhões de pessoas infectadas pela pandemia do Covid-19, e desses 15 milhões de infectados, pensando no nível de Brasil, 97,23% das pessoas infectadas não tinham a notificação da sua condição laboral quando elas chegavam ao sistema de saúde. E nós sabemos, né, como que a ausência de uma notificação da condição de trabalho do adoecimento dificulta em muito a forma da gente pensar e organizar políticas públicas. Epidemiologia é central aqui para a gente organizar um processo mais estruturado de ação do próprio sistema de saúde no mundo do trabalho. Mas se eu tenho, então, 15 milhões de infectados, e desses 15 milhões que eu identifico, 97% eu não sei a condição laboral deles, isso pode ser considerado um limite da estruturação da própria estrutura do nosso Sistema Único de Saúde. E era, por excelência, o lugar onde a vida era possível de ser salva. Se a gente pegava o número de mortos, àquela altura, por Covid, a gente tinha 400 mil mortes. Isso em 2021. Dessas 400 mil mortes, a notificação por mortalidade é muito mais rigorosa. E aí a gente poderia imaginar, então, se a notificação, quando uma pessoa vem a óbito, é mais rigorosa, a condição laboral dela deve ser um dado necessário, né, é previsto, inclusive, né, como uma notificação necessária, mas pegando o dado, o número de mortes, que eram 400 mil, 96,55% desses óbitos também não tinham a notificação laboral das pessoas, das condições de trabalho. E a gente sabe, por uma questão de uma concepção ampliada de saúde, que condição de trabalho era um determinante fundamental para entender a própria dinâmica do vírus. Né? E isso ficou patentemente demonstrado numa outra pesquisa que não estava fundada nos dados do DataSUS, mas nos dados do CAGED, né, que à época o Ministério do Trabalho tinha sido extinto, né, tragicamente, mas era dos dados do CAGED que circulou uma pesquisa que muitos de vocês devem ter visto, identificando por uma análise comparada de um período pré-pandemia e no ano de 2021, na pandemia,
que algumas categorias laborais tinham um número alto, bem elevado de mortes por síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, era a incidência da Covid. Algumas dessas categorias em que houve um aumento significativo de mortes. Frentistas de posto de gasolina, de 2019 para 2021, teve um aumento de 68% do número de mortes por síndrome respiratória aguda grave. Operadores de caixa de supermercado, 67% no aumento. Motoristas de ônibus, 62%. Vigilantes, 59%. Do número, da variação do número de mortes de um ano, em cerca de 2 anos. Né? Mas essas notificações da condição laboral do óbito não estavam no DataSUS. Daí a gente compreende que passava despercebido uma dinâmica importante da forma como o vírus se difundia, que era a consideração do mundo do trabalho, das relações de trabalho. Né? E, nesse sentido, o que a gente tinha era que, por exemplo, pelo menos no momento inicial, quando se pensou uma forma de organizar a distribuição de vacinas, se considerou faixa etária, por motivos óbvios, outros critérios, mas as condições laborais não foram as primeiras, a não ser os trabalhadores da área da saúde, também por motivos óbvios, na hora de distribuir o acesso à vacina. Os trabalhadores, em geral, sobretudo os trabalhadores em trabalhos mais precários, esses estavam fora da estatística e, portanto, fora do desenho da própria política. Daí, então, né, esse percurso que eu estou fazendo aqui é uma tentativa de formular aqui uma agenda que é de maior convergência entre o mundo do trabalho e as lutas sanitaristas. Nesse sentido, formar, né, um horizonte em que nós tenhamos um sindicalismo mais sanitarista, ou atento a essas lutas da saúde pública, de identificar como que dentro da estrutura do SUS, né, se forma uma luta muito importante, muito bonita de saúde do trabalhador, né, isso tem que ser considerado, profundamente considerado. Mas é isto, né? A luta do trabalho por saúde, ela está em vários lugares. Ela está no Ministério do Trabalho, ela está no Ministério da Previdência, ela também está no SUS, mas ela também está na ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, e é o setor privado. Então, uma integração dessa luta, né, olhando para as possibilidades de uma saúde universal, da possibilidade de pensar uma base social de apoio ampliado ao SUS, é fundamental a aproximação sindical. Dizendo de uma forma até um pouco dramática, eu penso que a altura da relevância das lutas do trabalho, elas, se não se aproximam da luta pela saúde pública, a gente corre um grave risco de sobrevivência do SUS. Essa pactuação da classe trabalhadora, em sua diversidade de raça, de gênero, como base de sustentação e apoio das lutas pela saúde universal, é de fundamental relevância. Né? E me parece que este é um desafio de programa, e a gente sabe que quanto mais coeso for um programa, maior a possibilidade da gente fazer uma luta política também coesa, a possibilidade da gente ter uma construção de lutas públicas unificando sanitaristas e sindicalistas passa por um programa fortemente estruturado. Como, então, que os sindicalistas vão chegar no SUS e dizer onde é que está aqui a saúde do trabalhador, como que eu posso ser atendido aqui no SUS dentro das minhas demandas, e é sistematicamente atendido. Se pegássemos os dados do SAMU, também veríamos que ali não tem, em boa medida, notificação sobre acidente de trabalho, e que o SAMU é o primeiro a atender. Mas se nós não temos, então, essa notificação, há um programa a ser construído. E quanto maior a possibilidade de uma coerência deste programa, maior a possibilidade dessa coesão política e, certamente, de reconstituição da nossa identidade também, da nossa cidadania. Mas esse desafio ele é mútuo. Ou seja, se há um desafio, portanto, de pensarmos um sindicalismo sanitarista, é também importante que esse encontro forme sanitaristas com uma convergência ao mundo sindical, ao mundo do trabalho. E é nesse sentido, então, que me parece que um evento como este
pode ensejar, né, uma agenda de estudos, mas uma agenda de lutas, de pactos, de construção, né, de convergência crescente, que já temos muitas, né, mas me parece que há um caminho importante a ser percorrido ainda, né? É próprio desta possibilidade programática a gente entender o sentido ampliado da saúde. Porque a reforma sanitária, ela ilumina a nossa cidadania quando ela nos ensina que a saúde não é simplesmente estar na frente de um médico, dentro de um consultório. A pandemia é pródiga em nos ensinar isto. A saúde tem a ver com as suas condições de moradia. Ali ficava patente como as suas condições de moradia definiam a possibilidade de você estar vivo, de isolamento social. As condições de transporte, né, isso também definiu, e nós vimos aqui os dados. Alimentação saudável, e por outro caminho a gente poderia pensar como que os agrotóxicos chegam na nossa mesa sistematicamente. Então a saúde, como uma dimensão pública, ela é SUS, mas ela transcende também o SUS. É uma forma de estar vivendo a nossa cidadania. Isto é próprio de uma consciência sanitária e é próprio do conceito ampliado de saúde. A contratação coletiva do trabalho, ela é fundamental. Ela é fundamental para os trabalhadores, né? Disso nós não temos dúvida. Ela é fundamental para a gente, no caso ali do momento também da pandemia, pegando como um parâmetro, né? Que era conquistas de equipamento de proteção individual, né? Que era o acesso a máscaras, a álcool, enfim, a gente tinha ali uma série de lutas que foram importantes para as categorias, mas o limite disto era justamente quando você pegava o transporte público. Como é que eu tenho, então, dentro da minha empresa, né, uma estrutura de saúde organizada, mas a sociedade como um todo estava derretendo? Isso me parece que também foi um momento pedagógico importante de convergência, né, das lutas trabalhistas e das lutas sanitaristas. Esse sentido ampliado de saúde, que eu acho que é um chão, o solo onde a gente pode caminhar, né? Ele, bem compreendido, ele também nos leva à possibilidade de identificar que nós não conseguimos resolver os azares da nossa saúde de forma individual. E aí acho muito, muito adequado o título do nosso evento. Individualmente, a gente não consegue resolver as questões mais dramáticas da nossa saúde, seja de transplante de órgãos, seja de tratamento renal crônico, por exemplo. A gente sabe que no Brasil, com o SUS, 8 a cada 10 pacientes renais estão no sistema público, o que seria uma tragédia se não tivéssemos o SUS. E era uma tragédia enquanto não tínhamos. O controle e a qualidade da saúde que temos, da transfusão de sangue, o nosso Herbert de Souza, ele veio a óbito num transplante, numa transfusão de sangue, ainda não tínhamos o SUS naquele contexto. Isso foi praticamente eliminado do Brasil com a construção do SUS. Mas esse sistema, ele é muito caro. Ou seja, individualmente, com plano de saúde, aliás, planos de saúde não vão custear isso. Né? E o custo disto, individualmente, a gente não consegue efetivamente sustentar, né, uma saída para a nossa saúde com esses princípios individuais. Me parece aqui que a gente tem uma necessidade histórica que, para enfrentar o liberalismo ou o neoliberalismo, que é efetivamente o que nos agride profundamente, é justamente o seu impulso fortemente vinculado, né, a uma ampliação de princípios individualistas e de um combate feroz a qualquer forma de solidariedade. É preciso a gente sair da condição de estar por um fio, né, e o oposto, me parece, dessa condição é justamente cultivar princípios de solidariedade. Princípios de solidariedade foram formadores para a cultura do trabalho. São formadores para a cultura sanitarista. Imagino que uma possibilidade de pensar um programa, de pensarmos uma identidade política e uma coesão de ação política, passa por este princípio, né, da solidariedade. Nós somos muitos,
Acho que temos condições de cultivar, mas cultivar com essas proposições, inclusive, né, de desenho institucional desses dois campos de luta, mas também de trabalhar a cultura política. Né, porque acho que o neoliberalismo, se ele tem, de fato, uma dinâmica privatista do ponto de vista do desenho das instituições, com as privatizações, né, do ponto de vista da cultura, é esse estímulo, né, incessante à condição de uma vida cada vez mais privada, de um imperativo categórico, né, de pulsões e interesses particulares. E acho que o desafio que temos, né, e acho que este encontro das lutas do trabalho e das lutas da saúde, que eu acho que é, em parte, em grande medida, o que nós estamos aqui celebrando, me parece ser um dos pilares centrais, né, da nossa possibilidade de reconfigurar a nossa cidadania, de garantir uma luta, a gente está premido por isso, né, de garantir uma luta consistente contra as agressões que a democracia vem sofrendo. Aliás, os direitos públicos do trabalho e os direitos públicos da saúde estiveram na base do programa vitorioso nas últimas eleições contra a agressão fascista nesse país. Se a gente for pegar pesquisas de opinião, a gente vai ver o ascenso de valor público que o SUS teve pós-pandemia. É impressionante. Isso é consciência pública sanitária latente, disputada por pulsões neoliberais. Mas o SUS ganhou em apreço público. Os trabalhadores e as trabalhadoras do SUS ganharam em apreço público. Hoje em dia, uma agenda central que está sendo discutida é uma carreira única para os trabalhadores do SUS, que tem vínculos muito pulverizados no nível municipal. Mas isso é próprio desta reação política que está acontecendo. Então, há caminhos possíveis. Né? Se a gente for pegar pesquisas de opinião, a gente vai ver que a população brasileira foi, em sua maioria, contra as reformas trabalhistas, contra a retirada de direitos dos trabalhadores, contra a reforma da Previdência. O contexto é porque é arbitrário e impôs isso por cima da opinião pública. Então, eu acho que há possibilidades, há caminhos, né? E acho que encontros como esse só podem nos encher de esperança, né? E por isso eu queria agradecer mais uma vez, tá? Dizer com a satisfação estar aqui com vocês e poder ouvir aí e participar dos dias que a gente tem pela frente. Obrigado. Satisfação é nossa, professor, te ouvir. Muito bom te ouvir. Com muitos desafios colocados, né? A gente vai ficar aqui, ó, pensando nessas estratégias nos próximos dias. Acho que é justamente essa proposta, né? E acho que vem o sentimento muito... Você falou, estamos tanto por um fio. Eu fiquei pensando uma corda, vários fios que formam uma corda bem forte, que é essa consciência coletiva, né? E aí não tem como a gente pensar isso que você disse, né? O conceito ampliado de saúde, que não seja uma consciência coletiva, né? Por isso que a reforma sanitarista e o SUS está sempre em disputa, e é um projeto de disputa de sociedade, né? Então, é muito bom lhe ouvir e pensar o que a gente vai podendo construir, pensando nesse desafio que é pensar o sanitarismo no sindicalismo, o sindicalismo no sanitarismo, e a gente fortalecendo essas parcerias para avançar também. Obrigada. Passa, então, o professor Francisco, desde a Venezuela, aqui conosco. Buenas noches. Muy agradecido con los compañeros del Sindicato de Judiciarios y de la Universidad por la invitación. Y para nosotros es muy, muy satisfactorio estar en esta actividad. Sobre todo porque es una actividad con dirigentes sindicales. Y yo, que soy un militante de la salud de los trabajadores, entré siendo estudiante del 9º semestre de medicina en 1986 a militar en un centro de formación de trabajadores y trabajadoras que luchaban por el derecho a la salud en el trabajo. Lo dirigía un extraordinario maestro dirigente sindical comunista que se llamaba Pedro Abarca. Y entonces, siempre nuestra actividad está vinculada al movimiento de trabajadores. Yo le mostré esta presentación a Neto ayer, porque quería saber si eso que yo había hecho creían los compañeros que podía ser útil en esta actividad. Y lo primero es que me encanta el nombre del seminario, por un fío, por un hilo.
un hilo rojo, un hilo que sirve para tejer redes, como nuestra red de salud y trabajo de Alames. Una red para atrapar los sueños, una red donde quepa la justicia, donde quepa la igualdad, donde quepa la felicidad. Y ese es el sentido de nuestra lucha. Como han señalado extraordinariamente los dos compañeros, esto es una lucha política. Esto no es una lucha técnica. Se los dice quien es médico, que hizo un posgrado en neumología ocupacional y que me dediqué durante muchos años a ver pacientes en el consultorio. Pero eso definitivamente no es. Es importante que haya los especialistas, los médicos, pero es mucho más importante el que los trabajadores y trabajadoras asuman el protagonismo. Cuando venía entrando, vi un fantasma, y ese fantasma está aquí en este evento, en este seminario, y ese fantasma nos va a ayudar a pasar las diapositivas. Marx, por favor, pasa la diapositiva. ¿Ven? ¿Ven? Está Carlitos acá con nosotros. ¿Por qué Carlitos, ya van a ver, incorporó dentro de su brillantez, lo que es su obra, el tema de la salud en el trabajo? Y esta mesa es usted que lucha trabajando junto y sufriendo solo. Lamentablemente es así. Y hoy, que el capitalismo, en su versión cognitiva, digital, el nombre que le pongamos, 4 o 5.0, es el mismo capitalismo, que hoy nos tiene más fragmentados, nos tiene más divididos, más individualizados. Y qué bueno hacer un seminario con dirigentes sindicales, con profesionales, con profesores y con estudiantes, para que discutamos esto. Carlitos, la próxima. Marx, obrigado. Una primera pregunta. La lucha por la salud en el trabajo debe ser una prioridad política para los trabajadores. Ya los compañeros lo han señalado. No hay duda que tiene que ser una prioridad política para los trabajadores y trabajadoras. ¿Sí? Carlitos, la próxima. Marx. Bien. Entonces, Marx, que fue un tipo brillante, Marx estudió al padre de la medicina del trabajo, que fue un médico italiano llamado Bernardino Ramazzini, que en el año 1700 publicó el primer libro que sistematizaba el estudio de 52 oficios distintos. Ese médico italiano estudió las condiciones de trabajo, con qué trabajaban, etcétera, y las enfermedades que sufrían, de qué morían los trabajadores, y daba un conjunto de recomendaciones para la prevención de esas enfermedades. Ese libro se llama De Morbis Artificum Diatriba, o sea, discusión sobre las enfermedades de los artesanos. Y se considera el libro padre de la medicina del trabajo en el mundo y por ende de la salud de los trabajadores. Y Carlos Marx hace referencia en El Capital a Ramazzini. Y Marx señala la producción capitalista, que es en sustancia producción de plusvalía, absorción de trabajo excedente, no conduce solamente al empobrecimiento de la fuerza humana de trabajo, despojada de sus condiciones normales de desarrollo y de ejercicio físico y moral, produce además la extenuación y la muerte prematura de la misma fuerza de trabajo. Carlos Marx además señala en muchos capítulos del Capital cómo era lo que ganaba un trabajador, cómo se alienaba, ¿sí? Lo que significaba la alienación en la producción capitalista y el tema de la salud y el trabajo. Y otro grande, que fue Federico Engel, sí estudió con mucha más disciplina, con mucha más rigurosidad, el problema de la salud en el trabajo
de los trabajadores y trabajadoras. Y denunciaba en este libro la situación de la clase obrera en Inglaterra, las terribles condiciones de explotación y de muerte prematuras, de accidentalidad que sufrían los trabajadores, las trabajadoras y los niños, ¿sí? Entonces tenemos unos padres extraordinarios en esta especialidad, en este campo, ¿sí? Por eso ellos tienen que estar presentes, ¿sí? Así como el fantasma que recorrió Europa en 1848, ese fantasma debe estar en todos estos eventos. Adelante, Mars. Hay unos compañeros mexicanos, la doctora Asa Cristina Laurel y el doctor Mariano Noriega, lamentablemente fallecido prematuramente, Mariano, escribieron un libro, se llama La salud en la fábrica, en 1989. Y ellos señalan ahí, la salud obrera está ubicada en el campo de la lucha de clases. Eso es importante, ya los compañeros lo señalaban. Y no en un terreno imaginario de neutralidad científica. La lucha por la salud no es una lucha individual, sino una lucha de la colectividad de los trabajadores y trabajadoras por recuperar el control sobre sus propias vidas. ¿Qué es eso? El control de la producción, el dirigir la sociedad. Eso es lo que están planteando los compañeros mexicanos en esto que hicieron aportes extraordinarios. Adelante, Marx. Fíjense, esta es una caricatura argentina que conseguí hace muchos años y a mí me gusta mucho. ¿Cuál es el objetivo de la actividad capitalista? No hay duda que la obtención del lucro, ¿verdad? La plusvalía. Y fíjense en dónde está parado este capitalista representado allí, sobre los huesos de cientos de trabajadores. Y es que nosotros los rojos decimos eso porque somos amarillistas, porque somos tremendos. No. Miren por qué decimos esto. Adelante, Marx. Miren el último informe de la Organización Internacional del Trabajo, que es de noviembre del año pasado. No tiene un año ese informe. Se llama Un llamamiento en favor de entornos de trabajo más seguros y saludables. Y miren esas terribles cifras que están en ese informe, que cada vez son peores con relación al informe del 2015, que era el último donde había cifras como esta, al 2023 ha aumentado en más de 300.000 las muertes de trabajadores y trabajadoras por el trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo, hay, según ellos, 2.930.000 muertes de trabajadores y trabajadoras al año por el trabajo. Pero fíjense que son las enfermedades ocupacionales que ocupan la gran mayoría de esas muertes o que generan la gran mayoría de esas muertes, 2.600.000 muertes. Y por accidentes de trabajo, que es lo que más llama la atención, es lo que más atención se le presta. ¿Y saben por qué se le presta más atención a los accidentes de trabajo? Porque en los accidentes de trabajo hay daños materiales. Se daña el producto, se daña la materia prima, se daña la maquinaria, explota una caldera. ¿Y qué es eso? Pérdida para el capitalista. Y por eso centra el modelo hegemónico la importancia en la prevención de accidentes de trabajo, en la dotación de equipos de protección personal, ¿sí?, para que el trabajador no se accidente. Pero fíjense lo que es esta estadística, que es aterrorizante. 8.027 muertes al día de trabajadores y trabajadoras. Eso es una muerte cada 10 segundos. Entonces, díganme si no tiene que ser una prioridad política para nosotros, los trabajadores, en el mundo, enfrentar esta terrible situación. Y aquí no están contabilizadas las muertes por el sufrimiento psicológico. No están contabilizadas las muertes por depresión, ¿sí? No están muchas de las patologías que sufren los trabajadores y trabajadoras por la nueva manera de organizar el trabajo. Cómo el capitalismo cognitivo hoy
Entonces, organiza y explota muchísimo más a los trabajadores y trabajadoras. Adelante, Marx. La próxima. Carlito. Yo siempre he sostenido, y con los compañeros dirigentes sindicales en Venezuela, que tenemos que, cada vez que muera un trabajador o trabajadora por un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, debemos protestar en la calle, que el entierro, llevarlo al cementerio, sea una gran movilización de lucha y de denuncia contra el capitalismo. Solo así podremos visibilizar el carácter explotador y asesino del sistema capitalista y podremos ir avanzando en la conciencia de clase. Los trabajadores somos una clase, ya lo decía Carlitos, ¿verdad? Y en la conquista de una mayor seguridad y salud en el trabajo. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ir al control de la producción, a dirigir la sociedad, como nos decían Asa Cristina y Mariano. La próxima. Esto también es de Argentina, esta gráfica, que me parece extraordinaria, ¿no? Aquí murió un trabajador. ¿Accidente laboral? No, terrorismo patronal. La próxima, Carlito. Ante esta realidad, ¿qué hacemos? Miren, esta es la postura política que tenemos en la red de salud y trabajo de Alames. Los que militamos en Alames tenemos esta postura y esta visión del tema de la salud y el trabajo. Identificamos que no se puede hacer salud de los trabajadores sin el protagonismo de los trabajadores y trabajadoras. Por eso yo felicito a los compañeros de los sindicatos que están acá, a los judiciales que han organizado esta actividad, el extraordinario trabajo de los compañeros y compañeras argentinas con la asesoría del doctor Jorge Cohen, que realmente están haciendo cosas interesantísimas para rescatar un trabajo más humano, más digno. Nosotros reivindicamos la dignidad, pero la dignidad como derecho humano fundamental. El derecho a la salud en el trabajo como un trabajo que te permite desarrollarte integralmente, un trabajo que no te explota, que no te degrada, que no te humilla, que no te enferma, que no te mata. Tiene que ser un trabajo liberador, un trabajo que te permita el desarrollo integral de todas tus facultades y la satisfacción de todas las necesidades de la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos ante esta realidad? Formarnos, esto. Debemos estudiar. Los trabajadores que nos metemos en este campo estamos y tenemos una responsabilidad ética, moral, de formarnos muy bien, de formarnos política, ideológica y técnicamente, para tener claro el horizonte, para dónde vamos. Se trata de destruir esta sociedad. Ya está bueno esta sociedad de seguir explotando y asesinando durante cientos ya de años a los trabajadores. Organizarnos, unirnos y movilizarnos. No es suficiente que denunciemos, tenemos que organizarnos. Entonces, para la defensa de la salud y la vida en el trabajo, desde nuestra perspectiva de clase, como trabajadores, trabajadoras, en búsqueda del trabajo digno, seguro y saludable, contra las políticas neoliberales. Es una lucha continental y mundial. La próxima, Marx. Fíjense, rápidamente los compañeros me pidieron que mostráramos las cosas que hemos hecho en Venezuela, gracias al comandante Chávez que nos atendió, porque teníamos muchísimos años demandando, denunciando la situación y Chávez entendió. Chávez era un tipo brillante. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Organizar un gran movimiento nacional para la lucha por la salud en el trabajo, con sindicatos, con universidades, con funcionarios del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud, y conformamos la Coordinadora Nacional de Salud de los Trabajadores. Luego, ¿qué hicimos? Carlitos, ¿qué pasó? ¿Te dormiste? Luego, ¿qué hicimos? Volvió, muy bien. Estaba dándose, con la llegada de Chávez, la discusión de una nueva Constitución Nacional en 1999.
Entonces nos organizamos y esa constitución fue discutida en todo el país, fue una cosa muy democrática. Y entonces metíamos en cada estado, ¿okay?, en la discusión estadal de las propuestas para la constitución, el derecho a la salud en el trabajo. Y nos tocó la suerte de ir a discutir con los constituyentistas, los diputados, y explicar y mostrarle las fotos de trabajadores accidentados, amputados, quemados, muertos. Y los tipos se quedaron locos. Y esto tiene que ser un problema, un tema que sea un derecho humano fundamental y un derecho constitucional. Y entonces en la Constitución de Venezuela logramos eso. Y una cosa interesante fue el apoyo de los decisores políticos. Y Chávez ahí entendió. Adelante, la próxima, Carlito. Se organizaron también los trabajadores con discapacidad por el trabajo, los accidentados y enfermos, con la Asociación de Trabajadores Incapacitados que creamos en 1992. E hicimos movilizaciones con los sindicatos y ellos, los trabajadores con discapacidad, para entregar la propuesta de la reforma de la ley que rige el tema de la salud del trabajo. La próxima, Carlitos. Entonces, ¿qué logramos? Logramos que se creara un instituto rector de la salud en el trabajo, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, pero en manos de los trabajadores, de la Coordinadora Nacional de Salud de los Trabajadores. Y humildemente fue designado por el comandante Chávez para asumir esa responsabilidad. Entonces yo fui el presidente fundador de ese instituto y con los compañeros técnicos, naturalmente, de universidades, de las instituciones del Estado y de los sindicatos, desarrollamos toda la propuesta del instituto. Impulsamos la reforma de la ley que rige, es una ley de 1986, pero era muy pequeñita, no se aplicaba, no se conocía, y la ampliamos a una ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, con el protagonismo de los trabajadores. La discutimos durante 3 años. Fátima y Jorge tuvieron la oportunidad de participar en encuentros nacionales de salud de los trabajadores donde se discutía la ley, en 2 eventos distintos. Y allí hubo 18 versiones distintas de la ley, hasta que fue aprobada por unanimidad por todos los diputados, incluso los de derecha, porque nos reunimos con ellos, le señalábamos, ¿sí?, cuál era el tema, el drama humano que se esconde detrás de los accidentes y las enfermedades y por qué tenía que ser una prioridad del Estado. Le dimos el carácter técnico-político al funcionamiento del instituto. Lamentablemente, muchos funcionarios del Estado, supongo que acá pasa igual, son tecnócratas. Y no hay claridad estratégica de lo que hay que hacer. Están toda la vida ahí investigando accidentes, atendiendo en la consulta, y pasan y siguen ocurriendo los accidentes y se siguen muriendo los trabajadores y no cambia nada. A los trabajadores del instituto les dimos formación política, ideológica y técnica. Acá en Brasil mandamos a algunos compañeros a especializarse en Río de Janeiro en técnicas de estudio de muestras ambientales. Y creamos lo más importante, la figura de los delegados y delegadas de prevención. Adelante, Carlitos. La figura de los delegados de prevención fue un actor y es un actor central en la lucha por la salud en el trabajo. La próxima, Carlitos. Y en la ley que se discutió con los trabajadores, bueno, ahí están los artículos de los delegados, no puedo profundizar en ello, las atribuciones, las facultades y la protección. Estos trabajadores no pueden ser despedidos, no pueden ser desmejorados de sus condiciones de trabajo. Tienen inamovilidad laboral, tienen un fuero especial, así como tienen los dirigentes sindicales. La próxima, Carlitos. Esta es alguna de las movilizaciones que hicimos. La próxima, ante un tribunal. ¿Y qué logró? Logramos elegir y formar más de 353,000 delegados y delegadas de prevención en todo el país con inamovilidad laboral, organizados. Más de 86,400 comités de seguridad y salud laborales, que es una instancia paritaria entre los representantes de los trabajadores y del empleador. Impulsar las inspecciones en conjunto con el INSACEL de condiciones de trabajo,
con la participación protagónica de los trabajadores. Los funcionarios del INSACEL no pueden hacer una inspección en un centro de trabajo si no participan los delegados de prevención. Y eso lo hicimos para que los trabajadores, que son los que más conocen el proceso de trabajo, estén allí y para prevenir la corrupción. Y se crearon fiscales especiales del Ministerio Público en salud de los trabajadores. La próxima, una fiscalía especial, la próxima, Carlitos. ¿Ve? Aquí se creó y hoy, fíjense, estamos llevando una lucha fundamental. Siempre las demandas penales contra los empleadores era por accidentes de trabajo, por muertes en accidentes. Y ahora, recientemente, hace unos 3 meses, nuestro equipo está demandando penalmente a los representantes de la empresa Mondelez, que es de capital brasilero, por cierto, Antigua Kraft, ¿sí?, por trabajadoras y trabajadoras enfermos por el trabajo. La próxima, además hay las demandas civiles y laborales, ¿no? ¿Qué logros tuvimos? La existencia de una buena base legal, desde la Constitución hacia abajo, la Política Nacional de Salud de los Trabajadores, construida con los trabajadores, el fortalecer la función fiscalizadora del Estado. Creemos que el Estado tiene que jugar un rol protagónico, un movimiento nacional de delegados y delegadas de prevención organizados de distintas formas, autónomamente, coordinadoras, le llaman algunos, frentes, consejos, la certificación por parte del INSACEL de la discapacidad del accidente de trabajo que le da inamovilidad al trabajador o trabajadora enfermo. Cuando el instituto lo certifica, usted tiene una patología de columna, no puede ser despedido, tiene que ser reentrenado y reubicado en el trabajo. Bueno, preocupación e interés de los empleadores, más por evitar las multas y las sanciones, y se incorpora como un tema central en muchos líderes sindicales. La próxima, ¿qué propuestas tenemos? Ya, para terminar, compañeros, estamos terminando. Establecer estrategias conjuntas de los trabajadores y trabajadoras para enfrentar al neoliberalismo y al capitalismo cognitivo. Este neoliberalismo salvaje, ¿sí?, que explota, que hace sufrir a los trabajadores y trabajadoras y que los asesina. Más de 8.000 muertes diarias registradas. Hay muchas más que no están registradas. Hay que continentalizar la lucha por la salud en el trabajo. Nosotros tenemos años señalando que hay que desarrollar una red continental de lucha por el derecho a la salud en el trabajo. Que los compañeros de los sindicatos de alimentos, por ejemplo, o los judiciales, de aquí de Brasil, así como Argentina, de Venezuela, de Colombia, se unan porque comparten condiciones similares de trabajo, igual que los trabajadores siderúrgicos, igual que los trabajadores petroleros, y entonces hay que organizar, hay que enfrentar al capitalismo, que es global, hay que enfrentarlo también de manera global. La unidad importantísimo de los trabajadores y las universidades, qué bueno que estamos en un espacio universitario, los intelectuales y los gobiernos progresistas, debemos hacer realidad la Escuela Continental en Salud de los Trabajadores, fortalecer, para nosotros es muy importante, la Red Latinoamericana de Salud y Trabajo, porque ahí participan no solo profesores universitarios, sino dirigentes sindicales, y realizar un encuentro continental de salud de los trabajadores. Ya, Carlitos, adelante. Fíjense, este era Pedro Abarca. Este fue mi maestro que me preguntó, ¿y qué vas a hacer tú cuando te gradúes de médico? Yo le dije, ¿cardiólogo o pediatra? Y me dijo, no, camarada, los cardiólogos y los pediatras están completos. Hazte médico del trabajo, que necesitamos camaradas con conciencia como tú. Y ahí definió mi vida en 1986. Y él ponía, solo en la medida que logremos crear conciencia clasista, insistimos en eso, en la conciencia de clase, se agregará a ella la conciencia preventiva. La organización, formación y movilización son los instrumentos para aprender a cambiar las cosas y marchar seguros hacia nuestra propia liberación, conquistando una verdadera salud para los trabajadores y trabajadoras, que es también una lucha por nuestras generaciones de relevo. Adelante, Carlito, y fíjense lo que dijo el comandante, dale una más. Vale, pero millones de veces más, la vida de un ser humano que todas las propiedades del hombre más rico de la tierra. No hay duda. La vida del trabajador, de la trabajadora más humilde en el mundo, vale más que la riqueza de Elon Musk. Y terminamos ahí, una fotografía de Salgado que ustedes conocen. El capitalismo cognitivo, o con el nombre que queramos darle, nos divide, nos aísla, nos individualiza, nos desmoviliza.
y lo han logrado, compañeros. Entonces tenemos que responder. Solo la organización, el estudio y la movilización de los trabajadores y trabajadoras nos permitirán conquistar el derecho a la vida y la salud en el trabajo y, lo más importante, a dirigir la sociedad, a tomar la propiedad, colectivizar la propiedad de los medios de producción para hacer el sueño de Carlitos una realidad. La próxima, gracias. Nem muito o que comentar, né? Ficamos aqui, ó. Vamos lá. Fechou com chave de ouro, professor Francisco, né? Essa intervenção, essa mesa. E esse reconhecimento nosso, que alegria, né? Saber que a gente está aqui nessa América Latina e que desde um território para o outro esses fios se costuram e a gente troca, e essas experiências são cada território na sua história, mas com tanta força e tanta potência, assim. E ter você relatando, fazendo parte desse processo é uma honra, assim, professor. Então, obrigada.